Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Rudy e seja muito bem-vindo ao FatoCast, o podcast que está comprometido com a verdade. Nós estamos muito felizes em mais um episódio de estarmos juntos aqui. Eu tô aqui, ó, vestido com a minha Ash Clothing e essa camiseta é incrível aqui, é uma camiseta que também é uma camiseta missionária, né? Se você adquirir uma dessas camisetas aí pelo Instagram da Ash Clothing, você vai estar semeando, servindo os irmãos que estão em missão no Paraguai, no Brasil, e tem sido uma ferramenta de alcance. Já antes de nós apresentarmos o nosso convidado de hoje, né, que eu estou muito feliz em recebê-lo aqui, eu queria te encorajar a deixar um like aqui nesse vídeo, a procurar as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram, estamos no TikTok, a gente está em tudo quanto é lugar, a gente vai se proliferar, se espalhar na internet, porque a gente acredita que nós produzimos conteúdo de valor. O podcast tem sido uma ferramenta de evangelismo. Nós temos ouvido testemunhos incríveis a partir de cortes, a partir das conversas aqui, e nós temos sido muito edificados. Por isso, nós queremos pedir isso para vocês. Sabemos que não custa nada, né? É um aviãozinho aí que você mandar para alguém e falar, ó, esse conteúdo aqui é relevante, ouve aí, pode abençoar a tua vida. E você vai estar ajudando muito a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui meu convidado, meu amigo, padrinho de casamento, mentor, ensinador, professor de teologia, pastor Valdir Maia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Ruth. Para mim que é uma alegria estar aqui, principalmente estar aqui com você. Ô, cara. Quantos podcasts já acumulados aí na sua carreira? Eu acho que eu venho fugindo do podcast há uns, como dizia o meu pai, há uns par de anos. Há uns par de anos já, né? É isso aí. É isso aí. Pastor Valdir, acho que a gente já se conhece. Você me conhece desde criança, né? Desde bebê. Desde bebezinho. Mas eu acho que servindo junto... Eu acho que eu vi o casamento do teu pai e da tua mãe. Vixe, meu Deus, aí vai denunciar a sua idade, cara. Meu Deus, cara, tudo isso já. É por aí. Acho que nem eu tinha noção de que era tanto tempo assim. É tempo. Acho que a gente começou a fazer ministério junto, acho que eu tinha o quê? Uns 14 anos. Eu acho que por aí. Eu não tenho certo ano, sabia? Não sei se é 2004, se é 2003. Eu também não tenho, pastor, porque teve primeiro o Johnny, né, o teu irmão, estava com a gente já um tempo, e aí você veio. Eu fui de step pra banda na época, né? Mas a maioria dos que entraram de step. Eu acho que é o processo, sim, né? Mas então, quando eu comecei na igreja, eu era step. A gente, se não for suporte primeiro, você não pode ser suportado. Uau, ixi, já pega aí já, meu Deus. Mas sabe que as pessoas dessa geração parece que não suportam o treinamento, né? Exatamente. Eles querem chegar já num lugar. Não querem dar suporte, só querem receber suporte. E aí já quebra a estrutura, né? Daquilo que Deus criou com princípios. Eu sempre gosto de pensar que Jesus, aos 12 anos, foi esquecido pelos pais no templo ali, né? E quando eles voltam para encontrar Jesus estava ali ensinando, né? Estava ali falando, eles estavam impressionados com a capacidade de Jesus falar. Então Jesus já estava, vamos pensar que pelo conteúdo, ele já estava pronto aos 12, mas esperou um processo para começar o seu ministério aos 30. Exatamente. Se fosse nos dias de hoje, como que seria, será? Uma das coisas que eu gosto de falar, inclusive, pastor Rudy e as pessoas que estão nos acompanhando, é exatamente esse mistério da vida de Jesus, que tantas pessoas se dedicam a estudar o que foi feito de Jesus dos 12 aos 30. Porque até os 12 ele era criança e aparece aos 12 apavorando os doutores da lei ali e declara que o que ele estava fazendo era nada menos que a vontade do Pai, o trabalho do Pai dele. E aí Jesus some e vai aparecer para cumprir um ministério de cura, de milagres e de Messias, né, do Cristo. Mas e esse tempo todo, esses 18 anos? E aí eu gosto de dizer claramente para mim, à luz da Bíblia, à luz de todos os princípios bíblicos, Jesus estava vivendo vida cristã. Jesus estava sendo crente, estava sendo filho, Jesus estava sendo profissional, Jesus estava dando testemunho, Jesus estava orando, se relacionando, estudando. Estudando a Torá, estudando a Bíblia, estudando tudo que tinha para estudar, com certeza. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, assim, quando
Quando você descobre, né? Vamos descobrir um pregador mirim. Não, vamos botar ele no palco para pregar, né? Não, e às vezes não, tudo que ele precisa é não estar no palco. Né? Ele precisa estar lá com o pai dele, dando suporte pro pai, dando suporte pra mãe. A gente que usa a internet, né? Vê tantas anomalias acontecendo, tantas pessoas precocemente sendo expostas a uma visibilidade que nem elas têm maturidade, né? Para lidar com aquilo. E com a importância do processo. Do processo, né? Porque a pessoa que é exposta precocemente, normalmente ela vai ser massacrada por um peso que ela não está pronta para receber ainda, né? E depois ela não entende, ela se frustra, né? E aí a frustração é dolorosa demais. Não, e assim, acaba virando a geração das frases prontas, das frases de efeito. É uma geração... Vamos tentar colocar numa palavra assim que não seja tão forte, mas uma geração, de certa forma, produzida pelo que se deseja, né, de uma reunião. Isso, né? isso. Não, eu preciso virar, porque se não virar o ambiente, Deus não veio. Isso. Né? É o que eu gosto de chamar de ativismo. O ativismo não é excesso de atividade ou não é principalmente muitas atividades. Ativismo é se mover pela necessidade dos outros ou a minha necessidade psicológica, a minha necessidade de cumprir os meus desejos. E aí, ao invés de passar um tempo, por exemplo, lendo a Bíblia para encontrar um pouco mais de Deus, um pouco mais de cura, um pouco mais de crescimento, a pessoa vai ler a Bíblia para encontrar uma nova frase, um novo uau, né? Vou buscar a palavra para preparar um sermão, não tem o desfrute, o relacionamento. Exatamente. Né? Pastor, a gente sempre gosta de começar assim os nossos episódios aqui do FatoCast perguntando assim, como que foi a sua história com Jesus, né? E a gente conhece aí boa parte da família, né? Relaciona-se há muitos anos, mas queria saber de você assim, como que foi o seu manto assim com o Senhor? Eu acho que a história de Jesus comigo, né? Porque se não partir de Jesus, nem história eu teria. Eu não sou sem ele, como diz a música do André lá. Sim. A minha mãe conheceu Jesus por causa da mãe dela. Ficou revoltada que a mãe dela se entregou a Jesus. E aí ela viveu uma experiência com um padre que foi muito usado por Deus, lá onde ela congregava no catolicismo, né? Uma coisa muito bonita, assim, que ela foi perguntar pro padre: por que o senhor está terminando a missa mais cedo só porque vai ter o torneio de futebol? Aí ela falou: os crentes não são assim, porque ela estava incomodada com a mãe dela, né? Aí ele deu um sorrisinho para ela e falou assim: não, é que os crentes têm muita fé, a gente tem pouca fé. O crente é de muita fé, nós somos de pouca fé. Entendeu? E brincou com ela, né? E ela entendeu isso, né? Como dizem alguns, ela entendeu no espírito, entendeu na alma mesmo. Então ela foi para a igreja, e ela foi quando eu tinha 4 anos, e ela me levou para a igreja com 4 anos. Então eu fui criado debaixo dos bancos, né? Da igreja, aquela coisa assim. E aí cultos em casa, sempre vivendo a simplicidade poderosa do Evangelho, ou o poder simples do Evangelho. E meu pai era músico, então muito cedo comprando violõezinhos para mim, aquelas coisas assim, sempre apaixonado. E eu tive o privilégio de crescer numa igreja onde, mesmo sendo uma igreja nos moldes mais antigos, mas o mover de Deus era real. A gente tremia as pernas de medo quando via Deus levantando a irmã Isita para profetizar. Meu Deus. Ou outras pessoas que eu vi antes disso ainda, né? E irmã Isita, para quem não sabe, irmã Isita é minha avó, minha falecida avó. Deus. E aí, com 11 anos, eu tava lá, chamava as crianças para frente para orar. Eu tinha 10 para 11 anos. Meu pai estava no culto aquele dia, ele não era convertido ainda. Era a minha mãe conosco, 5 irmãos, né? 5 filhos dela. E num determinado momento, o pastor da igreja, o pastor Justo Rangel, chamou as crianças para frente para orar, e nós fomos lá orar. E eu fiquei orando, e aquele mover, e um céu, e um barulhão, uma coisa sobrenatural. E até que eu não sei quanto tempo passou, quando eu abri os olhos, eu estava sozinho lá na frente. Não tinha mais nenhuma criança, o povo tinha voltado, o culto tinha acabado. E eu estava lá falando em mistérios, falando em línguas, uma coisa muito linda, e meu pai assustado com aquilo, né? Então, assim, aí eu fui conhecendo Jesus desse jeito. Entrei na adolescência, e depois tudo que foi passando, o Senhor foi me ensinando. Com 15 para 16 anos, aí comecei na música, na igreja, né? Aquela história do dar suporte, né? Sempre suportando.
depois professor de escola bíblica dominical para os jovens, depois para os irmãos. Você fez todo o caminho da Assembleia de Deus. Todo o caminho. Inclusive aquela coisa de ser cerceado aqui, ser cerceado ali, errar aqui, errar ali, claro. Precisar pedir perdão aqui, precisar pedir perdão. E mais, né? Precisar pedir perdão contrariado, achando que não precisava. Porque essa é a pegada de você aprender a vida cristã, fazer o que você acha que não era para fazer, mas faz por obediência. Eu sempre digo que obediência não é fazer o que eu concordo. Fazer o que eu concordo é concordância. Obediência é fazer aquilo que me é ordenado a fazer, à luz da Bíblia, é claro, né? Uau, que incrível. Eu estava ouvindo aqui tendo uma... Meu Deus, minha mente me levando, porque nossa história é muito parecida nesse sentido, né? Eu tive um grande encontro com o Senhor na sala da minha casa aos 6 anos de idade e recebi de novo do Senhor um derramar, assim, vamos falar, uma nova porção, né? O derramar das línguas ali, um revestimento do Espírito aos 12. E foi algo muito, muito parecido, assim. Daí eu entrei numa rotina, assim, de me aprofundar no Senhor. Porque descobri que não tinha mais vida fora, sabe? Exato. Que eu encontrei o prazer no Senhor. Fomos estragados para a vida do mundo, estragados, né? Total para a vida do mundo, né? E assim, eu tenho... O Senhor veio e quebra o nosso mecanismo que conecta com o mundo. Total. E eu tenho muita gratidão na minha vida, porque se eu vivo o ministério hoje, Pastor Valdir, isso tem muito a ver contigo. Meu Deus. Muito a ver com o ministério da tua casa, né? Com tua esposa, com tudo aquilo que você carrega. Porque a gente viveu uma rotina muito assídua, né? Como banda, né? Intensa. Viajando e tal. Porque depois daí dessa rotina, você cresceu musicalmente e formou uma banda que na época era o Grupo Redenção, né? Eu diria até que eu não cresci muito musicalmente. Deus deu graça e eu cresci. E eu vejo hoje a minha filha, meu filho, iniciando na música. Sim. E eu acho que a Alana já sabe muito mais de música agora com 16 anos do que eu sabia. A vida acumulou a vida inteira. Mas eu acho que Deus foi fazendo algo que eu não esperava, não planejava. E eu fui crescendo pastoralmente, né? Porque o Senhor foi agregando pessoas, assim como você, assim como o Johnny, assim como os outros que foram chegando da nova geração e também alguns antigos. E uma das primeiras coisas que eu lembro que eu fiz foi empurrar o teclado para alguém tocar. O Adeildo, o Joel. Depois, assim que eu tive a oportunidade, eu empurrei o microfone para o pastor Oséias cantar. E assim foi. E hoje eu entendo com clareza, eu acho que já entendia na época... mesmo sem muito, mesmo sem ser muito técnico isso, mas entendia que aquilo que eu devolvo para o Senhor, aquilo que eu entrego para o Senhor, Ele sempre vai me devolver restaurado, potencializado e de forma sobrenatural. Sim. Então a banda surgiu, né? Debaixo de ordem pastoral, do pastor Altair Luiz de Moraes. E surgiu, e aí eu comecei a tocar, mas logo eu já não tocava mais também. Até hoje, às vezes alguém fala, pastor, toca aí. Eu falo, eu tenho que respeitar, porque eu quebro algumas notas de teclado e canto. E se eu tiver que cantar tocando violão, cara, beleza, tranquilo, eu tô em casa. Tá? Agora, se eu tiver que cantar tocando teclado, cara, tem um nível de dificuldade superior. E assim, a gente foi criado num tempo muito precioso, assim, de uma estrutura muito precária, mas que para nós era muito gostoso, de comprar com o próprio salário, de ensaiar dentro da própria casa. O quarto, que seria meu quarto, alguns anos depois, ficou vários anos sendo um lugar de ensaio, né? E eu lembro que eu tocava o teclado, cantava, ministrava, meio que pregava, né? Não tinha muita cultura do que se tem hoje. E a mesa de som do lado. A mesa de som do lado. Então, assoviava, chupava cana e comia farofa, né? Chegava mais cedo para montar, ficava depois para desmontar. Mas qual que era a recompensa disso? Além de Deus nos dar o prazer pelo que fazemos, porque em Deus, na vida cristã, na maioria das vezes, o interesse de Deus em nós não está no cumprir o objetivo, está no processo para se chegar ao objetivo. Porque é no processo que Deus nos prepara. Então, a gente fazia aquilo tudo com tanta alegria, com tanto gosto,
que não tinha cansaço. Eu cuidava do som, primeiro montava, né? Aí cuidava do som, tocava teclado e cantava, mas isso a gente fazia com tanto prazer que não sentia nenhuma dificuldade, né? Eu lembro tem um episódio, vários episódios que a gente fosse puxar o fio aqui das viagens do Redenção, mas tem um que me chamou muita atenção, que foi uma viagem que nós fizemos para o Paraguai, e nós chegamos lá, acho que deu uma atrasada no caminho, não sei se foi na aduana, não sei o que foi, que nós chegamos lá, tava tudo na areia ainda, né? Não tinha colocado o contrapiso na igreja. E aí nós chegamos em cima do laço, montamos as coisas, sujando todas as coisas de areia e tal. E aí a gente terminou a reunião do culto e fomos, acho que na casa do pastor pra jantar, assim. E aí pensa, né? Eu e o André, a gente era os últimos moleques ali, né? Até o Jacques era mais velho que eu, então todo mundo era mais velho que a gente. E aí foi todo mundo comendo. Quando a gente terminou, assim, que a gente olhou assim, tinha acabado a comida, assim, deu uma olhada pro outro, assim, pegamos as 2 últimas salsichas que estavam no pote. Então é um desafio, né? Nós vivemos algumas coisas assustadoras. Lembra você acho que estava junto um episódio, não vou falar a cidade. Tá. Foram muitas no Paraguai, né? Mas depois de umas 2 horas esperando, depois do culto à janta, queria sair, o irmão colocou na mesa uma panelinha de arroz que dava para uns 3 e uma panelinha de frango que dava para uns 2. E só daqui a gente tava em 20 e tantos. Mas é nesse dia aí. Jesus amado. Mas é muito... assim, eu acredito que essa geração de agora... vai ter um pouco mais de dificuldade de viver nós já temos uma galera, pastor, que não tem prazer em montar o seu som. Aliás, tem alguns que não sabem nem regular um grave, médio e agudo. Se pegar um paramétrico pela frente, não sabe o que é. Porque nunca conseguiu, nunca montou. Então, amém por esse tempo que eles vivem de conforto, mas eles não viveram tanto que a gente... pôde viver, e que alguns ainda buscam viver até hoje. Não é à toa que nós estamos completando exatamente agora, 25 anos de Ministério Redenção. Uau. E 10 anos de igreja. 10 anos de igreja. Inclusive, vamos celebrar semana que vem, né? Semana que vem, sim. Eu gosto de dizer, 10 anos, à luz da Bíblia, representa justiça e juízo, né? Os 10 mandamentos como justiça de Deus, ou as 10 pragas no Egito como juízo. Uau. Justiça para quem obedece, juízo para quem desobedece. 10 é um número é um número completo, de fechar um ciclo, é um número de completude, de plenitude. Por isso que o tema da festa e desse próximo ano nosso é vivendo a plenitude de Deus. Uau. Baseado em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, que fala que Deus constituiu Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, e vários outros momentos que Paulo vai falar para os Efésios ali sobre a plenitude, viver a plenitude. Porque em Cristo nós somos plenos. E essa plenitude não significa que nós chegamos num topo. Muito pelo contrário. Sim. Nós somos plenos a cada dia em Cristo. Na obediência. Nós já éramos plenos lá. Sim. Vivendo a proporção. A perfeição é ser obediente em tudo que eu recebi. Vivendo, inclusive, a medida da fé que nós tínhamos para aquele tempo, né? De chegar num colégio, ser hospedado num colégio. Estava tudo tão sujo. Que nós fomos lavar o colégio, porque tinha crianças, levávamos crianças no ônibus. E não vamos falar o nome da cidade também, né? Sim, sim. E aí lavamos o colégio, lavamos para colocar os nossos colchões que tinham ido no ônibus. E aí acabou a água. E a água era com a bomba de poço, né? E aí fomos ver com o pastor, não só ligar a bomba lá em cima, andamos no pátio do colégio, ligamos a bomba. Logo que ligamos a bomba, acabou a energia. E aí nós ficamos o resto da noite sem água para banho e sem energia. Só o chão que estava limpo. Sim. Mas a gente ia para a igreja tocar e cantar, o céu descia. Como, graças a Deus, desce até hoje. Nós lembramos disso, pastor, com alegria, mas não com saudosismo. Claro, sim. Porque o Senhor veio nos fazendo crescer, servir o reino. E antes a gente fazia isso com uma banda, hoje nós fazemos com 5. Todos os dias tem uma equipe, tem uma banda em algum lugar. Fora os que estão em outras igrejas, como você e outros que foram gerados ali. Servindo em tantos lugares. Isso para mim é a plenitude de Deus. Sem dúvida. Sem dúvida. Vida cristã. Inclusive, só desculpa te interromper, mas
inclusive eu me lembro de nós custeando os ônibus. Exatamente. É uma questão assim de realmente entender que aquilo era missão, né? Não tinha se tornado ainda os confins da terra, mas tinha se tornado a cidade que estava ao nosso redor. Nós já estávamos, né, pela Samaria, né? Sim. A Judéia poderia ser aqui, mas Paraguai e Argentina já era Samaria. Sim, já era. Muito, muito gostoso fazer aquilo dentro do que nós fazíamos, entendendo que era o chamado de Deus, mas também com muito prazer, com muita alegria, montar o nosso próprio palco, né? Eu lembro de uma vez, eu já comentei isso com você, e para mim isso é a vida cristã, porque a vida cristã você vive com convicção e com determinação. A convicção te faz começar, mas a determinação te faz permanecer, continuar, e permanecer é mais importante que fazer. Então, eu lembro de algumas vezes a gente congregava num lugar que tinha troca de pastores, né? E o pastor que foi usado por Deus para nos gerar ali, ele tinha saído e veio um outro pastor e ele, por força do entendimento dele, ele queria acabar com aquele ministério que viajava, que atendia as igrejas, que servia as igrejas, como nós servimos até hoje. E cada vez que eu ia lá pedir a bênção dele para sair, porque a gente aprendeu essa coisa da obediência, de caminhar debaixo da autoridade pastoral, de ser enviado pela igreja, cada vez que eu ia falar com ele, era um sermão, um ensinamento, tentando me fazer desistir, e eu não saía, a gente não saía sem a bênção dele. E teve vezes que eu levei o pastor Baiano junto, teve vezes que eu levei o Israel junto para conversar e ver que não era que não era só comigo. E eu lembro de uma coisa que ele falou, e até hoje o Senhor me faz lembrar disso. Já há 10 anos atrás eu comecei a lembrar disso. Ele falou assim: Valdir, imagine, você está fazendo agora, você gosta, vocês são usados, vocês têm o dom da música, o ministério e tal. Ele não chamava de ministério, né? Mas ele falou, mas Deus tem um chamado grande para você, Deus tem um chamado maior e tal. Ele estava bem intencionado, mas ele disse assim: você já pensou que quando você tiver, eu não sei se na época eu tinha aproximadamente 28 anos, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Ele falou: já pensou quando você tiver com uns 45 anos e você olhar para trás e você ver quanta coisa, onde você poderia ter chegado e você não chegou porque você está com esse negócio da banda, do ministério de louvor, de servir, de ir nas igrejas. Já pensou? Aí eu olhei para ele e falei: pastor, eu sou sincero para o senhor, se Deus me mandar eu mudar, eu obedeço imediatamente. Mas o que eu recebi do Senhor hoje é o que eu também entrego, que foi o que o apóstolo Paulo ensinou, e isso é a vida cristã. Eu só posso entregar o que eu recebi do Senhor, senão não tem cabimento. E quando eu tiver com 45 anos, vamos ver o que Deus vai dizer disso. E quando eu estava com 42, aliás, eu ia fazer 42, nós plantamos a primeira igreja lá no Jardim de São Paulo, em 3 pastores, que você deve se lembrar bem disso, né? Sim. E quando eu estava com 43, nós plantamos a Família Redenção especificamente. Quando eu completei os 45 que ele havia profetizado, de acordo com aquilo que era o desejo dele, nem era o meu, mas certamente era o de Deus, estava cumprido. Nós tínhamos a igreja com bastante gente, a igreja linda, o Senhor tinha me feito ser pastor, mas o ministério, aquele que ele queria que eu abandonasse, só havia crescido. O que eu entendo com isso, pastor? Que sempre que nós caminhamos em obediência, em vida cristã, nós não precisamos necessariamente abandonar o que fazíamos para fazer outra coisa. É óbvio que às vezes nós precisamos abandonar o velho para receber o novo de Deus. Mas algumas coisas na vida cristã e ministerial, elas são acumulativas. Ou cumulativas. Você vai sendo obediente no que Deus te deu, ele só vai ampliando. Você não desmancha a tenda, você só alarga, só estende as estacas. Então hoje nós somos muito felizes porque o Senhor, nós temos a igreja. Esses dias nós estávamos lá na Lapa com o pastor Rafael, na Assembleia de Deus, servindo. Fizemos uma daquelas aventuras. Rafael, querido, fomos de van daqui até lá em 15 pessoas, parecido com aquilo que a gente fazia antes, né? E foi um sobrenatural de Deus muito lindo lá. Sim. Justamente eu tive uma conversa com o Senhor, né? Há um tempo, porque
acho que a maturidade ela é algo que vai sendo gerado. Você não nasce maduro, né? Você vai desenvolvendo. E isso também depende do quanto você está disposto a suportar, né, esses processos. E eu fui para o Senhor, porque eu tinha, naquela ocasião, me desfeito do último instrumento, do último baixo que me restava, né? E fui pro Senhor, se no final de tudo o Senhor ia chegar e pedir, né? Eu falei assim, você tem coragem de deixar mais isso e tal? Por que o Senhor me deixou, então, tantos anos pensando que talvez a minha vida musical giraria em torno daquilo que eu tinha me dedicado para fazer? E algo que cresceu no meu espírito, assim, e eu me arrependi diante do Senhor naquela ocasião, foi que o Senhor falou assim, olha, eu sou um pai, eu sou um bom pai. E você pode fazer o que você quiser com aquilo que você tem. Agora, se você quiser se tornar um instrumento nas minhas mãos, talvez você vai ter que abrir mão do instrumento que está nas suas mãos. E eu deixei aquela palavra entrar no meu coração, porque hoje eu ajudo os meninos que estão tocando baixo lá na igreja. De conseguir justamente isso aí, cara, o médio paramétrico, o timbre e tal. Então, isso está muito vivo dentro de mim, ainda que não é mais o meu instrumento. Mas eu consigo hoje falar assim, cara, eu não preciso mais me esconder atrás de um instrumento para realmente entender. E é acumulativo, eu concordo contigo. A música não tem como deixar de fazer parte da minha vida. Cara, minha vida inteira eu me dediquei a isso. Eu tenho 33, fazem 24 anos que eu faço isso. Sabe? O que eu entendo de campo harmônico, dicionário de acorde, eu aprendi dos 9 aos 11. E isso só se ampliou. Então não tem como desconectar. Mas é muito de entender a obediência do Senhor, sabe? De realmente, talvez em algum momento falar assim, cara, mas você tem certeza? Será que é isso mesmo? Cara, eu sei que o Senhor me falou, sabe? Por mais difícil que possa parecer. O que as pessoas confundem no ministério, na vida cristã, é o medo da perda. E a questão não é só perder. Nós precisamos aprender a perder. Mas muito mais do que perder, é considerar as coisas como perda para conhecer a Cristo. Filipenses, que Paulo fala. Então ele diz que ele considerou todas as coisas como perda para conhecer a Cristo. Por quê? Porque se você se apega ao baixo, que foi Deus que te deu e é legítimo, ele pode ser uma perda na hora de conhecer a Cristo. Não é uma questão de perder o baixo. Eu subo na plataforma até hoje e canto um pouco com a banda. Muito mais gostoso agora do que antes, inclusive. Por isso eu digo que eu não sou saudosista. Vocês vão ter que me engolir. Eu desfruto muito mais agora. Canta aí comigo e tal. Por quê? Porque não é perder, é considerar que para conhecer a Cristo, todas as outras coisas podem ser perdas, porque não é que eu preciso perdê-las, mas eu preciso entender que se elas me roubam, então elas são prejuízo. Sim, exatamente. Elas são um prejuízo. A gente serve com toda essa alegria, 10 anos de igreja, 25 anos de ministério, participando de tudo que o Senhor nos dá a direção para fazer, por causa desse gosto gerado, aquilo que nós fomos constituídos. Você falou do instrumento. Muito mais do que tocar o teu instrumento é ser tocado como um instrumento pelo Senhor. Exatamente. Muito mais do que afinar meu instrumento é deixar o Senhor me afinar. Ajustado pelo Senhor. O que tem de instrumento desafinado tocando outros instrumentos por aí, né? Sim, exatamente. Então, eu me lembro do saudoso pastor Rubem, ele contava de uma vez que ele foi tanger para um pregador e o pregador falou, não, por favor, não toque. E aí olhou para ele e falou assim, tem uma coisa desafinada aí. E ele ficou invocado, o que será que está desafinado aqui que ele está falando? E aí no final ele foi conversar com o pastor. E o pastor falou, não, tem uma coisa desafinada na sua vida. Uau. Nós precisamos tratar disso. E ele disse que ele realmente foi tratado. Uau. Porque às vezes o instrumento nosso está bem afinado, mas nós, como instrumentos, não estamos bem afinados. E isso não é só para o músico, né? Sim. Isso é para o pregador, para o missionário, para o evangelista, para o discipulador, para quem quer que seja. Uau, incrível. Achei que você ia falar daquela do pastor que falou assim, não, o controle do mundo espiritual está na minha mão. É Paraguai também. Esse era num evento bem grande, né? Mas esse cara não era Paraguai, não. Esse era brasileiro. O cara era brasileiro. Aí vamos pra frente. Vamos pra frente. Pastor. Não ora não. Deixa o controle do mundo espiritual comigo. Falei, poderoso. Poderoso Jacó. Pastor, uma coisa que ficou... Algo, né? Uma coisa não, mas algo que ficou de legado do Grupo Redenção é que agora o Grupo Redenção se tornou... Já era uma igreja, mas agora se tornou realmente um lugar, um ambiente onde as pessoas se reúnem, né? A família Redenção. Sim. E uma coisa que eu gostaria de, talvez, nós explorarmos juntos aqui é
é que a igreja, ela levantou uma torre de oração e sustenta essa torre de oração. E eu, talvez, numa memória aqui, até aqui pensando, eu não me lembro, e não é essa ênfase, né? Que é a primeira igreja que começou com isso, não. Mas numa memória recente, eu não me lembro de outra, talvez outra congregação que tenha começado um movimento de oração e que tenha sustentado, porque já fazem quantos anos que vocês sustentam o movimento de oração lá na igreja? Pastor Rudy, eu creio que o movimento de oração como torre de oração, ele já tem 7 anos. Uau. Pelo que me consta aqui. De 7 para mais. No pós-pandemia, nós estamos, inclusive, reconstruindo a totalidade dos horários presenciais. Porque teve um momento que foi 24/7, Era né? 24/7 presencial. Uau. Tem muitos anos assim. Hoje ele é 24/7, as pessoas oram, só que nós não temos totalidade no presencial. Mas tem muita gente que faz o presencial lá na casa. E nós entendemos que nasceu não só de um desejo, mas nasceu de uma prática. Que tem muita prática que não nasce só de um desejo, ela só pode nascer de outras práticas. Como, por exemplo, um filho não pode nascer só do desejo. Ele tem que nascer da prática da intimidade. E ainda a intimidade de algumas formas, senão, se houver algumas restrições, o filho não poderá nascer. E depois a gravidez. Então, eu vejo que a torre de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela nasceu de prática de oração que nós já tínhamos. Se você buscar na memória aí, você vai ver que na época da banda, nós tínhamos a prática de pelo menos uma vez por semana, orar das 3 às 4 da manhã. Não, e eu me lembro, inclusive, de ensaios desmarcados ou na sexta ou no sábado para nós estudarmos teologia. Para estudar todo teologia. mundo sentado, estudando a Bíblia. É uma igreja que está pautada na oração, na palavra, no Atos 2, 4:2 a 4:7 ali. Porque nós entendemos isso não como apenas teoria ou a questão técnica, mas nós entendemos isso na vida. Então, lembra da área da casa da minha mãe, o curso do IBADEP, né? O curso de teologia, depois CETAD, que mudou o nome lá, por causa dos homens, mudou o nome, mas a Bíblia era a mesma. A Bíblia era a mesma. E aí, então, na prática da oração, da palavra, da comunhão, levando tudo isso a sério, tratando com seriedade, nasceu a torre de oração. E foi tão lindo porque, de uma forma muito poderosa, em uma semana nós tínhamos a torre cheia já. Uau. Às 24 horas por dia. Claro que tem algumas coisas, né? Quem foi o primeiro horário de torre de oração? O pastor da igreja, o pastor Valdir. Esse é o segredo, né? O primeiro horário da torre é meu até hoje. Eu oro da meia-noite à 1 da manhã na torre, toda madrugada de terça para quarta. Uau. E eu faço isso presencial. E isso se sustentou de uma forma sobrenatural. Os irmãos viram milagres. Até hoje tem grupos que vão orar. Por exemplo, tem um irmão que pega das 2 às 3, aí o que pega das 3 às 4, o que pega das 4 às 5, o que pega das 5 às 6. Eles vão tudo das 2 até as 6. E atraem outros irmãos. Coisas sobrenaturais, famílias que oram juntas. E aí eu repito, isso nasceu de uma prática de oração que já existia. Porque antes de começar a igreja, nós já tínhamos um movimento de oração de toda segunda-feira, que ainda era na chácara, né? Agora, há pouco tempo, a gente faz na igreja. Eu até gostaria de falar sobre isso, porque eu lembro que a igreja começou com o movimento de oração. A igreja começou com o movimento de oração na chácara. A chácara Betel, lá do pastor Jurandir. Vivemos algumas doideiras, né? Correndo pelo campo, saltando, gritando, chorando. E nós fazemos isso até hoje na oração, né? Tira toda segunda-feira das 23 às 0 horas, a gente afasta todas as cadeiras e a igreja fica um grande salão e as pessoas dobram os joelhos, deitam no chão, ficam em pé, oram em círculos, oram de todos os jeitos. Uma hora orando e sempre com alguém tangendo, né? O nosso harpa e taça ali sempre tem a adoração sendo derramada e a intercessão sendo levantada. Eu vejo assim, a pandemia ela nos restringiu bastante, nós tivemos que tirar o presencial porque a lei não permitia e depois nós retomamos. Então nós estamos ainda no processo de retomada do presencial, mas a torre é uma realidade. Mas você tem percebido, nós temos uma facilidade de fazer vigílias 24 horas. Não tem como explicar isso humanamente, é Deus quem deu. A gente começa lá às 22, 21 e vai até às 6 da manhã com a igreja cheia de pessoas, tirando tempo de oração. E nós entendemos, daí, pastor, assim, eu estou me alongando aqui, mas por quê? Porque essa era a essência de Jesus.
de tudo que Jesus fazia, quando você vai olhar de verdade a vida de Jesus, era oração. Perseverava em oração. Ele mais tempo em oração. Ele ia para o monte, retirou-se dali de um lugar para orar, passou a noite orando, e assim sempre, ao ponto de os discípulos dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Eles estavam pedindo: Senhor, como é que é esse negócio aí? Sim. E a grande luta de todo cristão hoje ainda é aprender a orar, né? Nós estamos tentando, estamos buscando. É em busca, realmente, né? Acho que tudo se resume à disciplina. Eu gosto sempre assim, ó, de pensar, sempre que a gente tá ou num tempo de mesa, ou talvez até no aconselhamento, ou talvez até no ensino da pregação, Jesus, ele tem um número. Sabe? Olha, vocês não conseguiram perseverar pelo menos 1 hora em oração. Ele tem um número. Ele estabeleceu um parâmetro. Ele estabeleceu mínimo. Um parâmetro, né? É porque Jesus sofre, e o texto deixa claro que ele sofreu, e ele, humanamente sendo o homem mesmo, mostrando as suas dores, ele compartilha com os discípulos: puxa vida, nem 1 hora vocês puderam orar comigo, velar comigo. Porque nós valorizamos esse tripé, que na verdade é 4, né? Que é doutrina dos apóstolos, a palavra, a comunhão. E a comunhão daí não é o partir do pão, mas normalmente caminha junto, né? Mas a comunhão é ter tudo em comum, pensar uma mesma coisa, como diz Paulo. Paulo é tão enfático nisso que tem uma vez que ele diz assim: sentindo uma mesma coisa. Não dá para descrever, então ele chamou de coisa. Isso é comunhão, nós sentimos uma mesma coisa. Nós sentamos aqui para conversar e começamos a falar e sentimos uma mesma coisa. É indescritível, isso é comunhão. Aí o partir do pão, que é o tempo de mesa, de compartilhar o alimento. Eu falo isso que é em 3 esferas, né? É a esfera de partir o pão como ceia do Senhor, como uma ordenança, mas é partir o pão também dando o que eu tenho de arroz e feijão para as pessoas, de comida, como a gente faz com o pão do céu. Outras igrejas fazem com seus ministérios. Partir o pão com necessidade, mas principalmente partir o pão que é Cristo. Falar da palavra, isso é partir o pão em 3 aspectos. E aí, ele fala: e nas orações? Então, palavra, comunhão, partir do pão e orações. O texto de Paulo vai mostrar... Eu sempre falo, Deus deixou claro a receita da igreja, da vida cristã genuína e verdadeira. Igreja primitiva está ali. Depois vieram muitos outros homens queridos, né? E chamados de pais da igreja, e que a gente chama de igreja primitiva, e nós temos muito a aprender com eles. Mas a igreja primitiva mesmo está na Bíblia. E Atos 2, 42 até o 47 é uma síntese. Porque aí ele diz que ela perseveravam levar a sério, né? Perseverança, juntos, né? Totalmente em severidade, eles estavam unânimes. Concordemente, os textos ali ao redor vão falando disso. E ele vai dizer ainda que por causa disso, ou na sequência, ato contínuo, Deus operava maravilhas através dos apóstolos, porque tinha uma igreja vivendo princípios. E aí, em toda a alma havia temor. Olha como isso é forte. Então você tinha uma igreja em que havia temor nas pessoas, na qual os apóstolos operavam maravilhas e milagres. E aí essa igreja caía na graça de Deus e do povo. Não era só na de Deus, era também do povo. E não era só na do povo, era também na de Deus. E aí, para cair na graça do povo, tem que cair na graça de Deus. Tem que cair na graça de Deus primeiro. E é tão sobrenatural, porque aí o texto vai fechar dizendo assim: e Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Aí não importa qual linha teológica você pegue dos que hão de se salvar, mas de qualquer forma é Deus que acrescenta. Deus que acrescenta, sim. E eu estava orando outro dia, fui pregar sobre isso, e o Espírito Santo falou para mim, pastor Rudy, vida cristã de igreja agora, vida cristã corporativa, né? A salvação, ela é recebida individualmente, pelo crer, mas ela se vive corporativamente, se vive no corpo, que é a plenitude de quem cumpre tudo em todos. E aí eu olhei assim: o Senhor acrescenta aqueles que hão de se salvar. E o Espírito Santo falou para mim: mas Deus só acrescenta os que hão de se salvar nesse tipo de igreja. É como se, aí eu olhando para Deus, né? Olhando para Deus como um pai, eu falei: uau, é como se Deus olhasse assim: eu vou salvar esse aqui. Porque eu escolhi salvá-lo, eu quero salvá-lo, e ele se rendeu a mim. E aí ele fala: mas agora onde eu vou colocá-lo? Onde eu vou acrescentá-lo? Onde eu vou achar uma... Ali, não, ali tem fisiologismo. Meu Deus. Não, ali não tem vida cristã. Meu Deus. Ali não tem amor. Ali é disfuncional. Ali é disfuncional. O Senhor fica procurando, assim como ele procura os adoradores, ele fica procurando a igreja onde ele possa colocar os seus filhos, porque são seus filhos. Sim.
Jesus morreu por cada um desses filhos. Então ele falou, encontrei uma igreja. Essa igreja tem seriedade na palavra, tem seriedade na oração, na comunhão, no partir do pão. Então aqui tem temor, aqui tem operação de maravilhas. E aí o Senhor fala, aqui eu vou acrescentar. Por isso que em alguns lugares talvez Deus não acrescenta tanto, e em outros ele acrescenta mais. Que acaba... Ai, cara, acaba caindo numa busca de uma igreja... não é daí a igreja da estrutura. É uma igreja que se aproxima da Bíblia mesmo. Isso. É uma igreja que é funcional, né? Uma igreja que prepara um lugar para o Senhor. Eu ia chegar exatamente nesse lugar assim, ó. Nós olhamos para o Antigo Testamento e eu até trouxe, cara, um monte de colas e pontuações. Porque assim, nós vemos isso muito claro no Antigo Testamento. O salmista no Salmo número 132 fala assim, ó, eu não vou subir no meu leito, eu não vou dormir, eu não vou... Ele usa esse termo, eu não fecharei as minhas pálpebras enquanto não preparar um lugar para o Senhor. E nós vemos um movimento da igreja contemporânea orando. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, estamos batendo a porta, procurando o Senhor. Mas onde é que existe um lugar que o Senhor ele seja dignificado? Vamos usar essa palavra. Um lugar que ele possa falar assim, cara, eu posso repousar aqui. Não é só uma passagem, sabe? Isso. Não é uma visita. O lugar onde o Senhor é desejado para ficar. Como era a casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Betânias verdadeiras. Um lugar para o Senhor repousar a sua cabeça. Onde ele repousa a sua autoridade, repousa o seu descanso. Ele tem um descanso realmente, onde ele tem serviço, onde ele tem adoração e testemunho. Então, ainda pegando esse gancho, quando o salmista escreve o Salmo 132 que você citou, ele ainda vai continuar dizendo, nós estamos à procura da arca, que é onde o Senhor habita. Ouvi dizer que ela está em tal lugar. Ouvi dizer que eles vão em busca para preparar este lugar. Então você tem que preparar um lugar, mas você tem que buscar a presença. São duas coisas distintas. Eu tenho que preparar um lugar onde o Senhor queira estar. Sim. Mas eu tenho que buscar a presença. E buscar, tem uma coisa que eu sempre digo, você já ouviu, Deus não vem porque é buscado ou chamado, ele vem porque é desejado. Então primeiro eu tenho que buscar desejo. Porque se o Senhor não for desejado, ele não vem. Então nós preparamos um lugar, porque voltando ao texto de antes, quando cai do Atos 2, 42 a 47, quando você cai na graça de Deus, significa que Deus se agradou daquele lugar, daquela casa. E é por ter se agradado daquela casa que ele coloca as pessoas, porque ele diz assim, eu vou chamar o João, mas é meu filho, eu quero estar perto dele. Então eu vou colocar ele numa casa onde eu posso ir. Eu vou colocar ele numa casa onde eu posso entrar. Eu vou colocar ele numa casa onde eu governo. Eu vou colocar ele numa casa onde eu tenho liberdade para falar. E aí, porque o pai tem prazer em estar perto do filho, tem prazer que o filho esteja perto dele. Então para que Deus vai gerar um novo discípulo e mandar para um lugar que fica brigando por linha teológica, ou brigando por território, ou brigando por tanta coisa? Sim. Se não houver um desejo ardente pela presença do Senhor, que é a nossa plenitude, não se justifica a vida cristã. E essa porção do desejo, ela está muito conectada com a alma, né? Isso. E onde que as nossas percepções elas são distorcidas? Justamente na alma. Então, o reflexo de como a igreja se comporta publicamente tem muito a ver com o reflexo com um conjunto de valores, com a cosmovisão em que ela carrega. Exatamente. Então, se essa igreja ela vai para um encontro coletivo apenas no desejo de sentir um ambiente ali, vamos pensar assim, eu tô indo lá para sentir um arrepio, tô indo lá para ter uma impressão, para ter uma sensação, mas ela não vai para conhecer o Senhor, isso vai se estender para o lugar secreto também. Isso. Porque ela vai no lugar secreto, não vai para conhecer o Senhor e a sua vontade. Eu preguei... Ela vai atrás de benefícios daí. Eu preguei domingo e uma das frases que eu disse em algum momento foi que muito da nossa oração hoje não tem a ver com conhecer o Senhor, tem a ver com uma tentativa de manipulação da vontade de Deus. Extrair de Deus algo. Como se o Senhor fosse uma lâmpada, você dá uma esfregada, ele pula para fora e você fala o que você quer. Então, é uma rotina ou uma geração, né? Um relacionamento muito raso com o Senhor. Muito raso. Né? O sentir
ele é muito precioso. Deus nos deu essa capacidade de sentir na alma, sentir nas vontades, especialmente nas emoções, mas também sentir no intelecto, entender qual que é o erro. Sentir é bom, o Senhor tem prazer em nos fazer. Mas sentir é só o começo, né? Mas sentir é só o começo, porque assim, tudo que eu sinto, mas que não me transforma, não tem utilidade. Não tem utilidade, sim. Eu sinto, mas não me transforma, não tem utilidade. Eu sinto, mas não me leva a ser transformado à imagem e semelhança de Jesus, que é o nosso principal chamado, o nosso principal propósito, né? O Senhor nos chama dentro de um propósito tríplice que caminha para um. Primeiro fazer parte da família de... Primeiro é agradar a Deus, à luz da Bíblia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois fazer parte da família de Deus, que é a plenitude do Senhor. Mas isso tudo para caminhar para o objetivo principal, que é ser transformados à imagem e semelhança do seu Filho. Lá de Romanos, finalzinho de Romanos, capítulo 8, isso fica muito claro ali, que esse é o nosso chamado, ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Então tudo que eu sinto, mesmo que seja legítimo, pela pregação, pelo louvor, pelo ambiente, tudo que eu sinto me faz bem. Eu fui para casa mais leve. Mas se não me transforma a imagem e semelhança de Jesus, se eu não passo a tratar melhor a minha esposa a partir daquele dia, se eu não passo a abandonar o pecado a partir daquele dia, se eu não passo a renunciar às coisas do mundo a partir daquele dia, o que eu senti vai trazer juízo para mim. Porque... Sim. O Senhor Jesus diz, Lucas 12:48, ele escreve isso: a quem muito for dado, muito será cobrado. Aquele que não sabia a vontade do seu Senhor e não a fez, receberá poucos açoites. Eu sempre falo, olha, mesmo sem saber, quando você não faz, você ainda recebe açoite, né? Mas aquele que sabia e não fez, esse receberá muitos açoites. Porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, cada vez que você está num ambiente e você é participante da glória de Deus naquele ambiente, aquilo tem que gerar transformação em você. Eu sempre digo, tudo que você vive no Senhor, tudo que você ouve no Senhor, tudo que você ouve da palavra, só pode ser duas coisas para você, não tem como ser outra. À luz da Bíblia, ou é justiça em teu favor, ou é juízo contra você. Uau, meu Deus. Meu Deus, ou é justiça a teu favor, ou é juízo contra você. Então eu vou buscar a presença de Deus. Para que você quer a presença? Você vai ser transformado pela presença, ou você vai ser... Você vai se permitir ser transformado. Ou você vai ser rebelde à presença. Porque nós só temos duas fontes para beber. Ou da autoridade e submissão de Deus, ou da rebeldia e insubmissão de Satanás. Meu Deus. Tem muita gente operando nos dons, mas no princípio errado, bebendo da torneira errada, da fonte errada. Então, eu gosto de ir naquele lugar porque lá o céu é derramado. O céu é derramado. Quando o céu é derramado, a justiça é derramada e o juízo também. Porque o texto de Efésios 1, 22 e 23, ele fala assim, a igreja é a plenitude daquele. O texto dá a entender que é Deus. Claro que tudo é em Cristo, mas é Deus. Daquele que cumpre o quê? Tudo em todos. A maioria das pessoas, quando leem, eu também, a gente é tentado a pensar, Deus cumpre todas as promessas, tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. Sim, mas não só as promessas, as maldições também. Sim. Ele cumpre tudo em todos. Ele cumpre a justiça em todos, mas Ele cumpre o juízo também em todos. Sim. Nós não podemos fracionar Deus. Sim. É um equívoco, né, pensar que a gente vai viver um cristianismo raso e que o Senhor vai continuar sendo misericordioso até... Não, cara. Tudo bem, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, mas existe uma porção de juízo quando a gente recebeu muito do Senhor, recebeu inclusive a chance de poder fazer diferente. Isso. E decide por, por negligência, por qualquer razão que seja, não ser excelente naquilo que o Senhor foi excelente, né? Sem querer provocar muita coisa aqui, mas por exemplo, Deus que escolheu. Deus escolhe na sua soberania e eu creio piamente nisso. Deus é soberano em tudo que Ele for fazer e isso resume qualquer discussão. Mas eu tenho visto à luz da Bíblia e à luz da história, mas especialmente à luz da Bíblia, que Deus escolhe, mas Ele espera que nós o escolhamos. Então, na continuidade, Deus é um Deus de continuidade, Deus vai escolher aqueles que também o escolhem.
Claro. Porque senão vai sobrar juízo. Até porque aqueles que são deles vão pensar assim, Isso. não, então tem aqueles que são dele, tá? Mas aqueles que são dele vão ter que, em algum momento, fazer uma decisão de estar com ele. Porque tem que ter decisão de estar com ele, porque tem livre-arbítrio e é princípio da autoridade, foi Deus que deu. Sim. E ele não vai quebrar o princípio. Então, essa coisa, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Glórias a Deus por isso. Mas a Bíblia não diz que os nossos dias serão renovados para sempre. Em algum momento isso finda. Vai findar. Lembra que o salmista diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Por quê? Para olhar e peraí, eu já vivi 53, então quanto tempo eu tenho pela frente? A misericórdia ou as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, mas os meus dias não se renovam para sempre. E as oportunidades também não se renovam para sempre. Sim. E outra, pastor Rudy, eu louvo a Deus pela misericórdia do Senhor de todos os dias, mas nós queremos viver além da misericórdia. Sim. Porque misericórdia tem a ver com miserocárdio. Deus trazendo a nossa miséria para o coração dele. O limite da linha. Né? O limite da linha. O Senhor trazendo a nossa miséria para o coração dele. Mas eu não quero viver sempre na miséria. Eu quero viver na graça abundante, na vida abundante de João 10:10, na vida eterna, na vida divina de Deus em nós. Por mais que a gente necessite das misericórdias do Senhor, mas o crescimento em graça e conhecimento, que é o nosso destino, faz parte do nosso chamado, ele é para ir além. A misericórdia nos alcança, mas ela nos oportuniza todos os dias. Um crescimento, não é só um recomeço. Sim. Porque Deus uma crescente, né? Isso. Pastor, para a gente encaminhar aqui para o final, eu gostaria ainda de fazer uma pergunta. Como nós podemos sustentar um ambiente de oração, igual você começou dizendo para nós aí há talvez 7 anos atrás? Como sustentar a longo prazo, assim, na prática? Pastor Rudy, é difícil eu dar uma resposta direta e dizer é isso. Certo. Porque nós sabemos aquilo que nós vamos experimentando de Deus. Certo. Na experiência de vocês, como tem sido? Na nossa experiência. Hoje ainda eu ouvi um pastor citar uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele dizia assim: o ministério do líder, ou a vida do ministro é a vida do ministério. Ou a vida do ministro é a vida da igreja. Por causa da porção que Deus nos deu, a responsabilidade do púlpito, a responsabilidade do cuidado, a responsabilidade de ser pastor e mestre. Eu penso assim, tudo aquilo que o líder não fizer, que o pastor... Ser pastor tem que ser muito mais do que ser líder. Isso. Tem gente que é muito melhor em liderança do que o pastor, mas o pastor tem que ir além disso. Tudo aquilo que o pastor não fizer, não pode esperar que a igreja vai fazer. Eu acho que a chave está nisso. Porque passa por nós. Deus escolheu assim. Se Ele quer me usar, eu sou honrado por isso. Eu desfruto de privilégios no Senhor por isso. Eu sou bem-quisto por isso. Deus não está me devendo nada, a igreja não está me devendo nada. Eu sou feliz. Eu desgasto a minha vida para isso, mas eu não reclamo, eu sou feliz. Todo sofrimento pelo Evangelho vale a pena. Vale a pena. As horas que eu perco de sono, indo orar e tantas outras coisas, sempre valem a pena. Os calos que eu tenho no joelho, eles valem a pena. Porque muitas pessoas deram testemunho para mim que são inspirados a orar porque me viram orando. Mas hoje não mais só porque me viram orando, e sim porque viram a igreja orando. Uau! Então, eu penso que, inclusive, a agonia de Jesus com os discípulos, e eram os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, a fé ali, a vida e a esperança, né? O Pedro, Tiago e João, Jesus fica agoniado com eles porque eles viram Jesus orando. E por que eles não foram orar também? Eu acho que a maior dificuldade é quando a gente vê alguém fazendo, a gente não faz. Para mim, isso beira a rebeldia. Uau. Aquilo que você vê o teu líder fazendo, e é a luz da Bíblia, não é para pecar. E você não o imita, como Paulo disse, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o segredo está nisso. Se você tem parâmetro, se você tem exemplo, e aí eu cito uma frase que eu aprendi quando eu estava no Exército em 2019, se a palavra convence, o exemplo arrasta. 2019? Eu falei 2019? No Exército? Não. Acho que se eu falei, corta. Edita. 89. Eu acho que em 2019 eu fiz uma visita lá dentro do quartel.
Foi esses dias. Muito bom. Quem foi em 2019 pro exército nasceu em 2001. Quem foi em 2019 pro exército? Meu Deus. 1989. Meu Dá Deus, pra fazer cara. a conta. Sim. Qual que é a frase? Desculpa. Mas é muito bom. Assim, ó, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Entendi. Eles disseram isso no entendimento Dentro deles. do molde contexto. do exército. Mas à luz da Bíblia isso é muito mais sério. Porque a palavra é o próprio Cristo, a palavra é o próprio Deus. Uau. Então, no nosso caso, é a própria palavra que convence e arrasta pelo exemplo. Dele é o querer e dele é o fazer. Efetuar. Só que um versículo depois do que Paulo escreve aos Filipenses, assim, porque, Filipenses ou Colossenses? Filipenses. É porque é Deus que opera o querer, tanto querer quanto efetuar. Amém? Então, a origem é Deus. Mas o versículo seguinte, ele vai dizer assim: operai com temor e tremor a vossa salvação, tanto quando eu estou perto quanto eu estou longe. É o contexto do Temor e versículo. tremor é a chave ainda. E nós operamos aquilo que ele faz. Então, eu acho que daí, para finalizar esse assunto, qual que é o segredo de manter a igreja em oração? O pastor não pode desistir. O pastor tem que insistir. Eu já percebi, se eu... vamos dizer assim, se eu dou uma folgada em algumas coisas, a igreja vai junto. Ela folga. Sim. Se eu intensifico, a igreja intensifica. E eu falo isso com muito temor, mas é porque é a conexão, é o parâmetro da igreja. Sim. Se a Bíblia fala que fere o pastor e espalha as ovelhas, então se encoraja o pastor... Encoraja o pastor, encoraja as ovelhas. Se honra o pastor, honra as ovelhas. Sim. Quem cuida da saúde do pastor está cuidando da saúde das ovelhas. Sim. Quem critica o pastor... E por aí vai, a gente não precisa entrar Deus, nesse... pode puxar o leque. Pode puxar a fita toda aí. Então eu vejo isso. Por isso que Deus tem tanto interesse. Por isso, e aí a gente vai para a Bíblia, que em Apocalipse, quando Jesus vai ditar as 7 cartas para as 7 igrejas para João, e que era para muito mais do que aquelas 7, mas as 7 representando todas, inclusive para nós hoje, Jesus fala do candelabro, que é a própria igreja, que ele que estava ali, que passeia no meio do candelabro. Então tem Jesus passeando no meio das igrejas, tem o candelabro que é a própria igreja, mas ele cita os anjos, que mesmo que haja uma pequena divergência aí de entendimento, mas são os pastores da igreja, ou o falar da igreja, né? A autoridade na igreja. E o que ele diz sobre isso? Ele diz: eu tenho os anjos na palma da minha mão. É o cuidado que ele tem com a liderança da igreja. Tem na palma da mão, é para cuidar, cumprindo tudo em todos. Se for preciso apertar, se for preciso esmagar, ele esmaga também. Cercar para não cair, e é a mão de Deus. Por quê? Porque se não cuidar do pastor, como fica a igreja? Sim. O próprio texto que você citou, né? Ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Não, e assim, pastor, é incrível, né? A gente nem... definitivamente não brifou exatamente sobre isso, mas quando em 2018 o Senhor me permitiu ir até a casa de oração lá no Kansas, uma das coisas que me chamaram a atenção, e aí eu não quero dar um dado errado, mas no dia que eu estava no horário das 5, o Mike Bickle estava lá, e eu não sei se ele faz esse horário das 5 todos os dias, mas eu sei que ele faz uma rotina, mas eu sei que ele faz uma rotina constante. E o IHOP, né, International House of Prayer, a Casa Internacional de Oração, ela começou em 1999 e sustentava, até 2018, sustentava 19 anos, mas agora já sustenta 22 anos, então, de oração ininterrupta, 24/7. E não significa que o Mike Bickle sustenta a sala de oração. Não é sobre isso. Quem sustenta a sala de oração é o próprio Senhor. Mas o Mike Bickle lidera a sala de oração. E... um dos segredos dessa jornada longeva é porque ele tem o turno em que ele está lá orando. Nesse turno ele não conversa com ninguém, ele não está lá para ler um livro, ele está lá para orar. Ele não é pastor ali da igreja naquele momento. Para conhecer o Senhor junto com todas aquelas pessoas. Pastor Rudy, assim, aquilo que não começa no pai da casa, na mãe da casa, na família, aquilo que não começa dentro da nossa casa, não vai ter estrutura para se manter depois. Sim. Aquilo que não começa no coração, não se expande para dentro da casa. E daí, literalmente, a própria casa, né? Marido, esposa, filhos. Sim. Você lembra quando a gente ensaiava lá em casa, no quarto da casa, a pastora já tinha parado de cantar naquela época, e ela fazia o quê? Fazia janta, fazia café, ia lá servir. Porque é o papel da igreja. A igreja serve, né? O pai da casa serve. Então... parece que a gente está espalhando, mas na verdade é isso mesmo. É um todo que se junta para cumprir um propósito.
Então, a gente leva os pastores da casa a dobrar os joelhos. Tem um hábito estabelecido na casa, ninguém planejou isso, só Deus. Começa o culto, a galera está lá de joelhos prostrados lá na frente. Uns vão levantando, outros vão dobrando os joelhos. Nós somos, sim, uma casa de oração. Inclusive, durante bastante tempo, nós pudemos manter turnos de sala de oração e queremos retomar. Hoje a gente tem já uns 3 meses que nós estabelecemos novamente todos os dias, de segunda a sábado, o pastor Alex conduz uma sala de oração do meio-dia às 14, lá com o violão dele, não importa quantas pessoas tem lá. Então isso se faz com o próprio livro do pastor Mike Bickle, ensina isso, né? A insistência, a persistência, a disciplina. Mas eu repito, se eu não vou dizer você, mas vamos dizer nós, né? Se nós, como líderes, como pastores, não estivermos dispostos a fazer, não peçamos ao Senhor para que Ele faça. Lá atrás o Senhor me ensinou assim, ó, aquilo que você não estiver disposto a fazer sozinho, se for preciso, ou fazer primeiro, não peça a Deus gente para te ajudar a fazer, que Ele não vai te dar. Eu não vou te dar, o Senhor me falou. Sim, sim. Uau. Pastor, obrigado. Glória a Deus. Obrigado pela tua vida. Viu como passou rápido? Eu que agradeço. Passa muito rápido. É uma piscada. Te agradeço pela vida na vida. Te agradeço pela boa amizade, pelo encorajamento, pelos ensinos sempre. Glória a Deus. E nós, né? Enquanto FatoCast, eu sou... O Omar não tá aqui hoje. Glória a Deus pelo FatoCast, pelo Omar, pela tua vida, pastor Rudy. Amém. Eu ver você assim, o meu coração jubila diante do Senhor. Porque eu penso, valeu a pena. Amém. Abraçar, estar junto, caminhar. Assim como outros que a gente vê por aí. Sim. Porque nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para Cristo. Para Cristo, para o reino do Senhor. E é isso. Então, obrigado pela tua vida. Um beijo para a pastora Edila, para a Alana e para o Samuel. Glória a Deus. Para você que ficou até aqui, obrigado pela tua companhia, pela tua parceria. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós temos um novo episódio aqui no YouTube, na íntegra. Antes ainda de encerrarmos, eu quero aqui fazer algo que nós fazemos para todos os convidados. Pastor. Olha aí. Nós temos um gift. Uma caneca aqui, já vi personalizada. Que o Samuel vai querer me tomar o boné. Que lindo. E um bonezinho do FatoCast. Glória a Deus. Obrigado, FatoCast. Obrigado, Omar. Obrigado, pastor Rudy. Tamo junto. Glória a Deus. É isso aí, meus amigos. Um beijo para vocês. Nos vemos. Até a próxima, se Deus quiser.